Olá! Quando se fala em médium, o que costuma vir à cabeça? Um tipo de telefone para o além? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no que o nosso material de base tem a dizer sobre o verdadeiro papel de um médium. E olha, a resposta é muito mais profunda e fascinante do que uma simples ligação. Então, vamos começar com essa pergunta, né? A ideia do médium ser um telefone para o além, a gente ouve isso direto, não é verdade? Uma linha direta, sem ruído, sem interferência. Mas será que é tão simples assim? Pois é, tudo indica que a coisa é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante também. Então vamos direto ao ponto. De um lado, a gente tem essa crença comum. O médium é tipo uma máquina, passiva, um canalzão direto. Mas do outro lado, a visão que o texto nos traz é completamente diferente. Pensa num intérprete ativo. Um filtro que, querendo ou não, vai influenciar a mensagem. É como tocar a imagem de um operador de telefone pela de um instrumento musical. E essa mudança, gente, faz toda a diferença. Ok, então se o médium não é um simples telefone, mas sim um intérprete, como é que isso funciona na prática, afinal? E aqui está o pulo do gato. O nosso material de base explica o seguinte: o espírito que se comunica não se liga direto no cérebro ou na mão do médium. Não, a conexão é de espírito para espírito. Então, é o espírito do próprio médium que faz o trabalho de decodificar. Ele é o tradutor inteligente que pega aquele sinal e transforma em algo que a gente consiga entender. E isso leva a gente para um ponto que é simplesmente fascinante. A comunicação não rola em português, em inglês, em língua nenhuma. A comunicação é feita pelo pensamento puro. O espírito transmite a ideia, sabe? O conceito. E aí, a mente do médium tem que mergulhar no seu próprio dicionário interno para achar as palavras certas, para dar uma roupa para aquela ideia. Dá para pensar no médium como se fosse uma caixa de ferramentas mesmo, à disposição do espírito. Para montar a mensagem, o espírito vai usar o que tem ali, disponível, o vocabulário do médium, o conhecimento que ele tem, as habilidades e até, olha que interessante, conhecimentos de vidas passadas que estão ali guardadinhos. E é lógico, né? A qualidade dessas ferramentas vai impactar diretamente na qualidade da construção, ou seja, da mensagem final. O que acontece, então, é que a mensagem sempre vai passar por um filtro, por essas lentes coloridas da mente do médium, como o texto mesmo coloca. A personalidade, as experiências, o conhecimento, tudo isso inevitavelmente vai dar um tom especial à comunicação. E veja bem, isso não é um defeito, é simplesmente como a mecânica da coisa funciona. Essa aqui é talvez a analogia mais poderosa de todas. Pensa assim: o espírito é o compositor e o médium. O médium é o instrumento. O compositor pode ter criado uma sinfonia maravilhosa, mas se o único instrumento que ele tem para tocar é um apito de plástico, o resultado vai ser bem limitado, né? Já um bom médium, que é como um violino bem afinado, permite que essa música do espírito seja expressa com toda a sua beleza e fidelidade. Bom, se o médium é um instrumento, fica a pergunta: o que afina esse instrumento? E de acordo com o nosso material, não é só uma questão de habilidade. O fator mais decisivo de verdade é a bússola moral da pessoa. E aqui a gente chega num princípio-chave. Semelhante atrai semelhante. O estado moral do médium, sabe? As virtudes, os defeitos, tudo isso cria uma espécie de atmosfera espiritual, uma sintonia. E essa sintonia age como um verdadeiro imã, atraindo espíritos que estão vibrando na mesma faixa, na mesma frequência. Então, o que será que atrai os bons espíritos? Segundo o que a gente está estudando, não são habilidades fora do comum, não. São as qualidades do coração. Benevolência, simplicidade, amor ao próximo, um desejo sincero de fazer o bem. São essas qualidades que fazem do médium um instrumento mais bem afinado, sabe? Pronto para receber mensagens de um teor mais elevado. E o contrário também é verdade. Olha só as portas de entrada que atraem espíritos, digamos, menos evoluídos ou até mesmo enganadores. Orgulho, egoísmo, inveja, cada uma dessas paixões cria uma brecha, uma sintonia com espíritos que se alimentam disso, que se divertem com essas mesmas imperfeições e que, claro, podem se aproveitar dessas fraquezas. E olha, de todos esses defeitos, o texto dá um destaque especial para o orgulho. Ele é apontado como o mais perigoso de todos. Mas por quê? Porque o orgulho cega. Ele gera uma confiança absoluta em si mesmo.
O médium orgulhoso acha que não erra nunca, ignora qualquer conselho, se fecha, e com isso ele vira uma presa muito fácil para espíritos que chegam fazendo elogios, inflando o ego dele com mensagens que parecem grandiosas, mas que no fundo são falsas. Mas calma aí. Essa tal de sintonia moral não é uma coisa só do médium, não. A responsabilidade não é só dele. O ambiente, as pessoas que estão ali, tudo isso tem um papel super importante na comunicação. É isso mesmo. A sintonia não é só individual, ela é coletiva. Quando um grupo de pessoas se junta, se cria uma atmosfera mental, que tanto pode atrair quanto repelir certos tipos de espíritos. Se as intenções são mais frívolas, a tendência é atrair companhias nesse mesmo nível. Agora, se existe um desejo sincero de aprender, de fazer o bem, isso eleva o padrão de toda a comunicação. E aqui tem um detalhe muito, mas muito importante que o texto aponta. Não é sobre fazer cara de sério ou criar um ambiente todo sombrio, não. O que conta de verdade é a sinceridade, a pureza da intenção. Pensa só. Um grupo pode até ser alegre, descontraído, mas se o que une todo mundo ali é o bem, o amor, esse ambiente vai ser muito mais favorável a boas comunicações do que um grupo que parece super sério por fora, mas que por dentro está cheio de orgulho e descrença. Certo, depois de passar por tudo isso, como é que a gente pode definir, então, o que seria um bom médium de acordo com essa análise toda? A definição que a gente encontra no material é, na verdade, bem pé no chão e humilde. Um bom médium não é aquele que nunca erra, que é infalível. Afinal, perfeição é algo que a gente não encontra por aqui. O bom médium é aquele que está sempre se esforçando para melhorar, para se reformar por dentro. É por causa desse esforço que ele consegue criar uma sintonia melhor com os bons espíritos. E, por consequência, a chance dele ser enganado é muito menor. A proteção, no fim das contas, vem dessa afinidade moral. Então, para resumir, aqui ficam os pontos-chave para se tornar um instrumento mais confiável. O caminho é esse. Primeiro, lutar contra o egoísmo e o orgulho. Segundo, cultivar um desejo sincero de fazer o bem. E terceiro, que é fundamental, usar sempre a razão, o discernimento. Nunca, jamais, aceitar qualquer coisa de olhos fechados, mesmo que a mensagem venha por um caminho que pareça ser muito elevado. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, para a gente pensar um pouco. Se toda a comunicação com o mundo espiritual é, no fundo, uma interpretação que passa por um filtro, por essas lentes coloridas, será que a nossa comunicação aqui, no dia a dia, uns com os outros, é tão diferente assim? Quantas vezes a gente não interpreta o que o outro diz usando as lentes das nossas próprias experiências, das nossas próprias crenças? Fica aí a provocação para a gente pensar.